Você já sentiu, no silêncio da noite, que existe algo em você que não se resigna? Algo que lateja, pulsa e grita como um eco surdo. Não é possível que a vida seja só isso. Não é apenas saudade, nem apenas angústia. É um chamado. Um incômodo que não deixa em paz, como se a própria alma sussurrasse: acorde, desperte, olhe para mim. Essa é a promessa deste encontro. Abrir diante de você, não um discurso, mas uma festa. Uma ferida luminosa na casca da rotina, capaz de revelar que por trás da pressa, da ansiedade e das notícias sufocantes de 2025, existe um campo silencioso. E nele, uma voz que não mente. George Gurdjieff dizia que o homem comum vive como uma máquina, movido por impulsos e repetições. Nós achamos que escolhemos, mas somos arrastados por hábitos, crenças e pela engrenagem invisível de um mundo que nos condiciona a obedecer. E é por isso que tantos, ao atravessarem os 40, os 50 ou mesmo os 60 anos, sentem esse vazio aumentar. Porque por mais que a vida tenha oferecido conquistas, algo em nós percebe que não estamos vivos de verdade. Pense, quantas vezes você já se olhou no espelho e enxergou o peso dos anos não apenas no rosto, mas na alma? Quantas vezes, diante da mesa do jantar, cercado de pessoas queridas, percebeu um silêncio estranho por dentro, como se sua presença estivesse ali apenas no corpo, mas não no espírito? Uma mulher de 55 anos me contou recentemente: tenho casa, família, até estabilidade. Mas quando a noite chega e desligo as luzes, sinto um vazio tão grande que parece me engolir. Como se eu tivesse vivido metade de um sonho e a outra metade tivesse sido esquecida. E não é só ela. Homens que deram a vida inteira ao trabalho se veem perdidos ao se aposentar. Mulheres que cuidaram da família descobrem, tarde demais, que nunca cuidaram de si mesmas. Pessoas que atravessaram lutas, divórcios, dívidas, doenças, e hoje carregam a pergunta: foi só isso? Era só isso que havia para viver? Gurdjieff alertava: o maior mal do homem moderno é viver adormecido. E hoje, em 2025, esse adormecimento se tornou epidêmico. Somos bombardeados por telas, algoritmos, crises econômicas e pelo medo constante de não dar conta. Perdemos a bússola interior. Enquanto nossos avós tinham silêncio, nós temos excesso. Enquanto eles tinham tempo, nós temos urgência. Mas é nesse colapso que se abre também a possibilidade de transformação. Porque só quando a vida nos rasga é que sentimos a necessidade de nascer de novo. E então, surge a pergunta que muda tudo. O que aconteceria se, ao invés de viver reagindo, você aprendesse a ouvir? Não a opinião dos outros, não o barulho do mundo, mas aquela voz sutil que você abafou por décadas. Essa voz que, no fundo, sempre lhe mostrou quando algo não fazia sentido, mas você chamou de intuição e ignorou. E se fosse exatamente essa voz o idioma pelo qual o universo sempre falou com você? Imagine-se agora, com seus 40, 50, 60 anos, e pense nas vezes em que ignorou sinais claros, o emprego que drenava sua vida e mesmo assim você permaneceu. O relacionamento em que sua alma gritava, mas você se calava. As oportunidades que você deixou passar por medo, até hoje lembradas como feridas abertas. Tudo isso não foi acaso. Foi linguagem. Foi o universo tentando ensinar algo que você não quis escutar. Gurdjieff dizia que a atenção é a chave da liberdade. E talvez seja disso que você mais precise agora. Não de mais conselhos fáceis, não de frases prontas, mas de atenção radical. A cada gesto, a cada pensamento, perguntar-se: sou eu que escolho ou sou escolhido pelo hábito? Experimente algo simples hoje à noite. Antes de dormir, sente-se em silêncio. Não ore com palavras decoradas, não faça listas de pedidos. Apenas pergunte a si mesmo: o que dentro de mim ainda está vivo e não foi escutado? E espere. Talvez venha um nó na garganta, uma lembrança antiga, uma imagem difusa, talvez venha só o silêncio. Mas esse silêncio é o primeiro passo. Um homem de 62 anos me disse: passei a vida inteira repetindo que não tinha tempo para mim. Só depois do infarto percebi que era mentira. Eu nunca me dei permissão para escutar meu próprio coração. Uma mulher de 47 anos compartilhou: sempre fui chamada de emotiva demais, até que um dia entendi que essa emoção era meu dom e que calar esse dom foi meu maior erro. Percebe? Não é tarde demais. O universo não para de falar. Somos nós que fechamos os ouvidos. Eu preciso lhe dizer, este não é um vídeo para confortar, é um vídeo para ferir de propósito, porque só quem sangra dentro de si desperta a coragem de mudar. Você foi condicionado a acreditar que a vida deve ser suportada. Mas o chamado é outro. A vida precisa ser vivida, com risco, com dor, com amor, com presença. E é aqui que deixo a pergunta que não responde fácil, mas que ecoará dentro de você. Você quer continuar vivendo como uma máquina bem ajustada, repetindo padrões até o último dia? Ou ousará, finalmente, aprender a falar a linguagem silenciosa que o universo já sussurra dentro de você? Você já percebeu como, em certos dias, o mundo parece gritar mais alto do que a sua própria voz? Notícias ruins, obrigações sem fim, cobranças internas e externas, tudo se acumulando até que você já não sabe se está vivendo ou apenas reagindo. E então, no meio desse turbilhão, um silêncio desconfortável surge. É isso que a vida tem para me oferecer?
O que mais assusta não é o excesso de problemas, mas a sensação de estar desconectado de si mesmo. É como se cada escolha tivesse sido feita no automático, como se os anos tivessem passado sem que você tivesse realmente decidido nada. George Gurdjieff dizia que o homem não nasce livre, ele nasce escravo de hábitos, desejos e ilusões. Essa frase atravessa o tempo como um raio. Quantos de nós passamos décadas presos ao mesmo ciclo, acreditando que é liberdade, quando na verdade é apenas repetição? Mas aqui está uma provocação. E se as correntes não estivessem no mundo, mas dentro de nós? E se o maior cárcere fosse invisível, escondido na forma como pensamos, falamos e sentimos? Pense em quantas vezes você repetiu frases que não eram suas. Eu não sou bom com dinheiro. Minha saúde sempre foi frágil. Eu não tenho sorte. Cada uma dessas sentenças, repetidas sem perceber, vai moldando não apenas o presente, mas o destino. A ciência já comprovou que o cérebro humano, ao reviver uma lembrança, ativa as mesmas áreas de quando viveu a experiência real. Ou seja, repetir uma crença é reforçá-la como se fosse acontecimento. Não é apenas psicológico, é biológico. Agora me diga, se é assim, quantos destinos você tem criado sem perceber? Histórias reais confirmam essa força invisível. Um homem de 60 anos, após décadas dizendo a si mesmo que era azarado, colecionava desastres em série, negócios que faliram, relacionamentos desfeitos, saúde debilitada. Quando finalmente decidiu mudar a forma como se comunicava consigo mesmo, não apenas as circunstâncias externas começaram a mudar, mas a sua postura interna foi transformada. Ele deixou de esperar tragédias e passou a esperar milagres. E surpreendentemente, eles vieram. Por que isso acontece? Porque existe uma lei silenciosa. Aquilo em que você foca, cresce. É como se a realidade fosse um solo fértil, indiferente ao tipo de semente. Plante medo, colherá medo. Plante confiança, colherá confiança. Você já se perguntou quais sementes anda jogando no campo invisível da sua vida? Muitos acreditam que apenas grandes ações mudam o rumo da existência, mas os detalhes escondem revoluções. Um estudo realizado na Universidade de Duke mostrou que cerca de 40% das nossas ações diárias são hábitos, não decisões conscientes. Quase metade do que fazemos é repetição automática. Imagine o impacto de alterar um único hábito, de transformar uma única rotina nociva em uma prática de autoconsciência. Não é pouca coisa, é um efeito dominó. E o curioso é que esse saber não é novo. Civilizações antigas já compreendiam o poder da repetição consciente. Os mantras do Oriente, as rezas do Ocidente, as cantigas ancestrais de tribos indígenas, todas tinham como propósito gravar no corpo e na alma uma frequência, um ritmo que reorganiza a vida. Gurdjieff chamava isso de trabalho consciente, o esforço de quebrar a inércia e escolher estar presente no que se faz. Mas aqui surge uma reviravolta. Será que você realmente quer despertar? Porque despertar exige dor. Exige olhar para trás e perceber que muito do que você chama de destino foi, na verdade, escolha inconsciente. Exige coragem para não culpar o mundo, o governo, a família e encarar que a primeira prisão foi construída dentro de você. Quantos estão dispostos a esse choque de realidade? Talvez seja por isso que tantas pessoas chegam aos 40, 50 ou 60 anos com a sensação de vazio. Não é a falta de conquistas que dói, mas o peso do não vivido. É o arrependimento das oportunidades ignoradas, das palavras não ditas, das decisões adiadas. Uma mulher de 48 anos me disse: "Parei para pensar que vivi mais para cumprir expectativas do que para realizar sonhos. A pior sensação não é falhar, é nunca ter tentado." E você, já se pegou pensando em tudo o que deixou de tentar? Mas há uma boa notícia. Se os hábitos inconscientes podem moldar uma vida inteira, os hábitos conscientes podem transformá-la em poucos meses. Neurocientistas afirmam que o cérebro é plástico. Em 21 dias é possível começar a criar novos circuitos mentais. Em 90 dias, consolidá-los como padrões. Não é mágica, é fisiologia. Imagine o que aconteceria se você passasse os próximos 3 meses cultivando a atenção plena, repetindo palavras de vida em vez de sombra, escutando mais sua essência do que o ruído do ego. O que mudaria em você? O que mudaria à sua volta? Talvez a pergunta mais incômoda seja: você está disposto a trocar a comodidade do sono pela dor libertadora do despertar? Quero que você pense nisso profundamente e, se tiver coragem, compartilhe nos comentários. Qual foi a crença ou hábito mais destrutivo que você repetiu por anos? E o que aconteceria se, a partir de hoje, você o substituísse por um novo? Essa não é apenas uma reflexão solta, é um chamado. Porque, como dizia Gurdjieff, a vida só tem sentido se usada para buscar o real. Se você chegou até este ponto, é porque algo em você resiste ao sono coletivo. Essa resistência silenciosa é um chamado. É a centelha que sempre esteve aí, mesmo quando você se perdeu nos ruídos, nas obrigações, nas pressões e nos medos. O simples fato de escutar estas palavras já mostra que uma parte de você não se contenta em ser apenas mais uma engrenagem no mecanismo da vida. Existe em você uma alma que quer despertar. George Gurdjieff nos lembrava que o homem comum vive como uma máquina, repetindo padrões sem perceber. Mas também dizia que, com esforço consciente, é possível romper essa prisão. A verdadeira liberdade não está fora,
Não depende de governos, de circunstâncias ou de sorte. A liberdade começa no instante em que você percebe que pode dirigir a sua atenção, escolher suas palavras, reprogramar sua forma de sentir e agir. Talvez você me pergunte, mas como levar isso para a vida real, para os meus dias corridos, para os meus problemas concretos? A resposta está na prática constante, simples e profunda. Pequenos gestos diários podem se tornar grandes portas de transformação. É como girar levemente o leme de um navio. O movimento é pequeno no início, mas muda o destino de toda a viagem. O primeiro passo é observar a sua atenção. Ao longo do dia, pergunte-se: onde está minha energia agora? Você vai perceber que muitas vezes ela está sequestrada em preocupações, em comparações, em ressentimentos, em notícias que nada acrescentam. Quando você toma consciência, pode redirecionar. É nesse instante que nasce a possibilidade de viver de forma diferente. O segundo passo é cuidar das palavras. Cada frase que você repete é uma semente plantada no inconsciente. Diga, não consigo todos os dias e o mundo confirmará a sua incapacidade. Mas diga, estou aprendendo, e a realidade se abrirá para novos caminhos. Não se trata de auto-engano, mas de alinhar sua linguagem à direção que deseja trilhar. O terceiro passo é criar rituais de presença. Não espere grandes momentos para estar consciente. Esteja presente enquanto bebe um copo de água, enquanto caminha até o trabalho, enquanto escuta alguém falar. Transforme os pequenos instantes em exercícios de despertar. A cada vez que você escolhe estar inteiro, quebra um ciclo automático e abre espaço para o real. O quarto passo é escutar o corpo e as emoções. A mente mente, mas o corpo não mente. Quantas vezes você insistiu em algo que lhe trazia peso, só porque parecia lógico? Quantas vezes ignorou aquela sensação clara de que algo não era para você? Voltar a sentir é reconectar-se com a bússola interior. O corpo aponta, a emoção revela e a alma confirma. O quinto passo é usar a repetição a seu favor. O subconsciente aprende por repetição, não por intenções ocasionais. Escolha uma afirmação curta, simples e carregada de verdade e repita-a todos os dias com emoção real. Não basta pronunciar, é preciso sentir. Diga, eu sou digno do amor, eu sou abundância, eu sou livre. No começo parecerá estranho, mas pouco a pouco a mente se curva ao coração, e o coração cria nova realidade. Essas 5 práticas podem parecer pequenas, mas juntas formam um campo de transformação profunda. Gurdjieff dizia que o trabalho começa onde o homem toma consciência de sua própria inconsciência. Esse é o choque necessário. Perceber que passamos décadas vivendo de forma automática, mas que ainda temos a chance de despertar. E aqui está a verdade que precisa ser dita. Despertar exige coragem. Coragem para ver os próprios enganos. Coragem para assumir responsabilidades. Coragem para mudar rotas mesmo quando dói. Mas o prêmio é inestimável. Uma vida vivida em presença, em profundidade, em verdade. Quero convidar você agora a um pequeno exercício prático. Ao terminar este vídeo, feche os olhos por um instante e pergunte a si mesmo: o que dentro de mim precisa ser ouvido hoje? Não espere respostas grandiosas. Talvez venha uma lembrança, talvez um sentimento, talvez apenas silêncio. Mas esse silêncio já é o início. É a porta entreaberta para o universo responder. E depois, pegue um papel e escreva uma frase que represente o que você deseja viver daqui para frente. Guarde-a consigo. Repita-a pela manhã e à noite. Deixe que ela se torne um fio condutor, um lembrete de que você não é apenas um espectador do destino, mas um co-criador da sua realidade. Lembre-se, não importa a sua idade, sua história ou seus fracassos. Enquanto houver fôlego, há possibilidade de transformação. Enquanto houver consciência, há espaço para despertar. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a mudar. Você não está sozinho nessa jornada. Existe uma comunidade de buscadores, pessoas que também se cansaram de viver no piloto automático e que decidiram caminhar com mais presença. Eu quero que você faça parte disso. Compartilhe nos comentários a sua experiência. Qual hábito ou crença você sente que mais o aprisionou? E qual passo você está disposto a dar a partir de hoje? Suas palavras podem se tornar luz para outros que também buscam. Se este vídeo tocou você, curta para que a mensagem alcance mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novos conteúdos que vão nutrir a sua busca. E compartilhe este vídeo com alguém que você ama, porque talvez seja exatamente essa pessoa que precisa ouvir essas palavras agora. George Gurdjieff nos lembra que a vida só ganha sentido quando usada para buscar o real. Que cada respiração sua seja um lembrete de que a vida não é apenas sobrevivência, mas uma oportunidade de despertar. A escolha está diante de você. Seguir adormecido ou levantar-se e viver de verdade. Eu acredito que você pode escolher. Eu acredito que o universo já está pronto para responder. E eu acredito que este é apenas o começo da sua transformação.